Eu tinha tudo. Pelo menos era isso que eu dizia para mim mesmo todas as manhãs olhando para o espelho do meu apartamento de frente para o mar. Dinheiro na conta, carro importado na garagem, mulheres, festas, reconhecimento. Mas tem uma coisa que ninguém te conta sobre o sucesso. Ele pode ser a prisão mais sofisticada que você já habitou. Meu nome é Rafael Mendes, e essa é a história de como eu construí um império sobre areia, e de como Jesus me ensinou a construir sobre a rocha. Eu nasci em Duque de Caxias, periferia do Rio de Janeiro. Minha mãe era faxineira, meu pai um homem honesto que trabalhava como segurança e morreu cedo demais, de um infarto aos 42 anos. Eu tinha 15. Lembro do velório. Aquele caixão barato, as pessoas sussurrando, coitado, trabalhou a vida toda e não deixou nada. Naquele dia, com meu pai morto na minha frente, eu fiz uma promessa que moldaria os próximos 20 anos da minha vida. Eu nunca vou ser coitado de ninguém. Eu vou vencer, e vou vencer sozinho. E eu venci. Pelo menos era isso que parecia. Aos 18, consegui uma bolsa de estudos para administração. Trabalhava de dia, estudava de noite. Dormia 4 horas por dia. Não tinha tempo para amigos, para família, para nada. Só tinha tempo para uma coisa: provar que eu era capaz. Me formei entre os melhores da turma. Consegui um estágio numa multinacional. 2 anos depois, já era gerente. Aos 28, abri minha própria consultoria empresarial. Eu era implacável, frio, calculista. Se você não agregava valor à minha vida, você não existia para mim. Relacionamentos eram transações. Amizades eram networking. Amor era fraqueza. Aos 32 anos, eu faturava milhões. Tinha uma equipe de 30 funcionários. Palestrava pelo Brasil todo, ensinando pessoas a vencerem por si mesmas. Eu era a prova viva de que você não precisa de ninguém, só de determinação. Minha frase favorita? Deus ajuda quem cedo madruga. E eu nem acreditava em Deus, era só uma expressão. Mas tem um problema em construir sua vida baseado apenas em você mesmo. Você se torna refém de você mesmo. Cada conquista precisava ser maior que a anterior. Cada meta precisava ser mais ambiciosa. Porque se eu parasse, se eu diminuísse o ritmo, aquela voz na minha cabeça voltava. Aquela voz do velório do meu pai. Coitado. Então eu não parava. Nunca. Foi numa quinta-feira que tudo começou a rachar. Eu estava no meu escritório, 12º andar, vista panorâmica da cidade. Tinha acabado de fechar um contrato de 2 milhões. Minha equipe estava comemorando lá fora. Champanhe, risadas. E eu ali, sozinho na minha sala, olhando aquele contrato assinado e sentindo absolutamente nada. Vazio. Liguei para minha mãe. Não lembro quando foi a última vez que tinha feito isso. Alô, filho, que surpresa, tá tudo bem? Tá, mãe, só liguei para saber como você tá. Eu tô bem, meu filho, mas você, na sua voz, você parece cansado. Eu tô bem, mãe. Mentira, eu não tava bem há anos. Naquela noite, fui para um bar sozinho. Bebi até não sentir mais nada. Acordei no dia seguinte sem lembrar como tinha chegado em casa. E isso virou rotina. Sucesso de dia, destruição de noite. As pessoas viam um Rafael confiante, o palestrante motivacional, o empresário de sucesso. Ninguém via o Rafael que tomava 3 antidepressivos por dia só para conseguir sair da cama. Eu tinha crises de pânico no trânsito. Acordava de madrugada suando frio, com o coração acelerado, achando que ia morrer. Fui em 5 psicólogos diferentes. Todos me receitavam mais remédios. Nenhum me curava. Porque o problema não estava na minha cabeça. Estava na minha alma. Mas eu era racional demais para aceitar isso. Conheci a Mariana num desses eventos corporativos. Ela era advogada, bonita, inteligente, bem-sucedida. Perfeita no papel. Começamos a namorar. Ou melhor, começamos a coexistir. 2 workaholics que se encontravam de vez em quando para jantar em restaurantes caros e transar em hotéis de luxo. Ela queria casar. Eu achava casamento uma instituição ultrapassada, mas ela insistiu. E eu, que sempre controlava tudo, cedi, porque no fundo eu tinha medo de ficar sozinho. Casamos numa cerimônia cara e vazia. Lua de mel nas Maldivas, fotos perfeitas para o Instagram.
Realidade miserável por trás das câmeras. 6 meses depois, ela me traiu com o sócio da firma dela. Quando descobri, sabe qual foi minha primeira reação? Alívio. Porque agora eu tinha uma desculpa para terminar sem parecer fraco. Divórcio, divisão de bens, advogados, tudo muito civilizado, tudo muito frio. E eu de volta para minha solidão de sempre. Foi nessa época que eu comecei a pensar em suicídio. Não de forma dramática, não com bilhetes de despedida, mas de forma prática, calculada, como um projeto de negócios. Qual seria o método menos doloroso? Qual causaria menos transtorno? Como eu garantiria que funcionasse? Eu tinha tudo e não tinha nada. Eu acreditava apenas em mim mesmo, e eu mesmo estava me matando. Foi a minha secretária, a dona Célia, que plantou a primeira semente. Ela era uma senhora de 58 anos, evangélica, sempre gentil. Trabalhava comigo há 7 anos. Eu a tratava bem, pagava generosamente, mas nunca realmente a enxergava. Ela era uma funcionária. Um dia eu tive uma crise de pânico no escritório. Não conseguia respirar, achei que estava tendo um infarto. Ela entrou na sala, me encontrou no chão e, ao invés de chamar uma ambulância, ela fez algo que me deixou furioso. Ela orou. Segurou minhas mãos, fechou os olhos e começou a orar em voz alta. Senhor Jesus, o Senhor conhece a dor desse homem. O Senhor vê o vazio que ele carrega. Toca nele agora. Mostra para ele que o Senhor é a paz que ele procura. Em nome de Jesus. Amém. Minha crise passou. E eu não sei se foi a oração, se foi o efeito placebo, se foi coincidência, mas passou. Fiquei sem palavras. Só consegui dizer: obrigado, dona Célia. Ela sorriu e disse algo que ficou ecoando na minha cabeça por semanas. Doutor Rafael, o senhor é um homem muito inteligente. Construiu tudo isso sozinho, mas tem coisas que a inteligência humana não alcança. Tem vazios que só Deus preenche. Eu não respondi, mas também não esqueci. Nas semanas seguintes, comecei a reparar nela, como ela estava sempre em paz, mesmo ganhando 1/10 do que eu ganhava, como ela sorria genuinamente, como ela tratava todo mundo com gentileza. Um dia perguntei: Dona Célia, a senhora é feliz? Ela me olhou com aqueles olhos calorosos e disse: Sou, doutor, muito, porque eu sei que não estou sozinha. A senhora tem família? Tenho Jesus, e isso basta. Aquilo me irritou profundamente. Parecia tão simplista, tão irracional, tão infantil, mas também me intrigou, porque ela tinha algo que eu, com todos os meus milhões, não tinha: paz. Foi numa sexta-feira, depois de mais uma semana infernal, que eu fiz algo que jamais imaginei fazer. Perguntei se eu podia ir à igreja com ela. Dona Célia quase caiu da cadeira. O senhor quer ir à igreja, doutor? Quero entender o que te faz tão diferente. Ela sorriu com lágrimas nos olhos e disse: O senhor vai domingo de manhã? Vou. E fui. A igreja era simples, um galpão reformado num bairro popular. Nada de vitrais, nada de pompa, só gente simples cantando com uma alegria que eu não entendia. Eu me senti completamente deslocado. Terno italiano no meio de gente de chinelo, Rolex no pulso enquanto pessoas levantavam mãos calejadas. O pastor era jovem, uns 35 anos, jeans e camisa social. Ele pregou sobre o filho pródigo. Eu conhecia a história, vagamente, de alguma aula de religião na infância, mas quando ele falou do filho que saiu de casa achando que sabia tudo, que gastou tudo que tinha numa vida vazia, que chegou ao fundo do poço comendo com os porcos, algo em mim se partiu. Ele disse: o filho pródigo só voltou para casa quando reconheceu que não podia continuar sozinho. E o pai não perguntou onde ele tinha estado, não exigiu explicações, só correu ao encontro dele e o abraçou. Eu não tinha chorado desde o velório do meu pai, 20 anos sem uma lágrima. Mas ali, naquele galpão simples, sentado no meio de desconhecidos, eu desabei. Chorei como uma criança. 35 anos de dor, de solidão, de medo, saindo de uma vez. Dona Célia, sentada ao meu lado, só segurou minha mão. No final do culto, o pastor fez um convite. Se você quer entregar sua vida a Jesus, venha à frente. Eu, que nunca pedi ajuda,
que sempre controlava tudo, que acreditava apenas em mim mesmo, me levantei e fui. Aceitar Jesus não foi o final da história, foi o começo. Porque uma coisa é dizer, eu creio. Outra coisa é desconstruir uma vida inteira construída sobre autossuficiência. Nos primeiros meses foi uma batalha diária. Minha mente racional lutava contra tudo. Isso é fraqueza. Você não precisa de muletas emocionais. Volte a ser quem você era. Mas eu não queria voltar a ser quem eu era. Aquele homem estava morrendo por dentro. Comecei a ler a Bíblia. No começo, como um estudo acadêmico, fazendo anotações, buscando contradições, tentando provar que aquilo não fazia sentido. Mas quanto mais eu lia, mais eu me via naquelas páginas. Na arrogância de Nabucodonosor, que precisou ser humilhado para reconhecer Deus. Na ansiedade de Marta, que se perdia nas tarefas e esquecia o essencial. Na traição de Pedro, que jurou fidelidade e depois negou. Cada história era um espelho. O pastor Marcos começou a me discipular. Encontros semanais. Ele não era como eu imaginava que pastores fossem, não era moralista, não tinha respostas prontas. Ele ouvia, questionava, desafiava. Numa dessas conversas, perguntei: como você concilia a fé com racionalidade, com ciência, com a realidade? Ele sorriu. Rafael, fé não é a ausência de razão. É a humildade de reconhecer que razão tem limites. Você pode explicar quimicamente como funciona o amor, mas isso não captura o que é amar. Você pode dissecar um cérebro, mas não vai encontrar a alma. Fé é aceitar que existe algo maior que nossa capacidade de compreender. Mas isso não é confortável. Não é. Requerer controle é confortável. Fé requer rendição. E para um homem como você, que construiu tudo no controle, isso é a coisa mais difícil do mundo. Ele estava certo. A maior batalha foi na minha empresa. Eu tinha construído uma cultura de competitividade brutal, números acima de pessoas, resultados acima de tudo. Comecei a questionar isso. Comecei a tratar minha equipe diferente. Perguntava como estavam. De verdade, não como estratégia de gestão, mas porque eu realmente me importava. Alguns acharam estranho, outros desconfiaram. O chefe está bem? Houve um caso de um funcionário, o Tiago, que estava com problemas familiares. Sua filha tinha leucemia. Ele estava sempre atrasado, desconcentrado. Antes eu o teria demitido sem pensar duas vezes. Dessa vez, chamei ele na sala, não para advertir, para oferecer ajuda. Tiago, eu sei que você está passando por um momento difícil. Quero que você saiba que sua filha é mais importante que qualquer meta dessa empresa. Vou manter seu salário integral, você trabalha meio período até sua filha melhorar e se precisar de qualquer coisa me procura. Ele ficou em choque. Depois chorou, depois me abraçou. Esse abraço valeu mais que todos os contratos milionários que eu já fechei. Mas nem tudo foi lindo. Houve perdas. Perdi alguns clientes que não concordavam com minhas novas prioridades. Perdi sócios que achavam que eu tinha enfraquecido. Perdi amigos, ou o que eu chamava de amigos, que diziam que eu tinha virado crente fanático. Teve um momento específico, num jantar com empresários, onde um deles disse na minha frente: "O Rafael morreu, esse aqui é um zumbi gospel." Isso doeu, porque parte de mim ainda queria a aprovação deles. Mas Jesus me ensinou que não dá para agradar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. A relação com minha mãe também mudou. Ela sempre foi católica não praticante. Quando contei que tinha me convertido, ela ficou feliz, mas com aquela felicidade confusa de quem não entende muito bem. Comecei a visitá-la toda semana, coisa que eu não fazia há anos. Num desses almoços de domingo, ela me olhou e disse: "Filho, eu não sei o que aconteceu com você, mas você está diferente. Você está presente. Pela primeira vez em 20 anos, eu sinto que eu tenho meu filho de volta." Ela chorou, eu chorei, e ali eu entendi o que Jesus tinha feito. Ele não só me salvou, ele me restaurou. Fé não é magia. Meus problemas não desapareceram. Ainda tenho ansiedade, ainda tenho dúvidas, ainda falho. Mas agora, quando caio, eu sei que tem alguém para me levantar. Antes, quando eu falhava, era o fim do mundo, era a prova de que eu era um fracasso.
Agora, quando falho, é um convite para a graça, para recomeçar, para aprender. Jesus não me prometeu uma vida sem tempestades, ele me prometeu estar comigo na tempestade. E isso muda tudo.